Eu quero pregar nessa noite, irmãos, iniciar, não sei se eu vou dizer que é uma série, né, ou uma mensagem dividida em 4 partes. Eu quero trazer uma mensagem que tem por título: o que ouves? O que temos ouvido? O que tem nos feito parar para ouvirmos determinadas coisas? O que ouves? É o título da mensagem, né? Tenho colocado o título nas mensagens até porque as nossas mensagens estão sendo filmadas, estão indo para o Facebook. Você que não conhece o Facebook, Igreja Nova Vida de Araruama, Facebook, vai lá, compartilha as mensagens. Tem um canal, tem um site da igreja, você entra no site, entra no canal do YouTube e vê outras mensagens que já saíram às vezes no Facebook. Amém? Compartilha, divulgue a palavra de Deus. Internet é bênção para isso. Amém, irmão? Amém. Meio de alcançar muita gente. Você sabe que tem gente que está congregando conosco aqui, se batizou, veio ela, trouxe marido, batizou filho, a família toda, porque ouviram mensagem nossa, na época que ela era colocada em áudio ainda, ficaram ouvindo em casa, sentiram-se tocados e vieram e abraçaram a fé. Amém, irmão? Graças a Deus por isso. O que ouves? O primeiro versículo que eu quero trabalhar com você nessa noite é Jó. Abra sua Bíblia em Jó, o homem mais provado da Bíblia. Jó capítulo 34, versículo 3 nos diz algo interessante. Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 34. Versículo 3. Você achou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. Eu vou repetir: porque o ouvido prova as palavras. Vou ficar só com a parte A do versículo. O ouvido prova as palavras. O que significa isso, pastor? Essa palavra prova no hebraico é uma palavra chamada baran, que significa examina, investiga ou testa. Eu começo a descobrir algumas coisas aqui com essa declaração de Eliú, né, que foi um dos amigos de Jó. O ouvido precisa discernir. Nós precisamos, em tudo que nós ouvimos, nós precisamos examinar, provar, testar, investigar. Existem algumas frases, irmãos, que nós ouvimos, que aprendemos no decorrer da nossa vida, que não são verdadeiras. Você já ouviu a expressão voz do povo, voz de Deus, né? Uma expressão tirada do latim, vox populi, vox dei. É uma declaração totalmente falsa. Você lembra quando Jesus estava sendo julgado? Pilatos pergunta: a quem vocês querem que eu crucifique? A Jesus ou a Barrabás? Quem o povo escolheu, meu irmão, para crucificar? Jesus. E o que eu faço com Barrabás? Solta ele. Então, pela Bíblia nós descobrimos e identificamos e percebemos que a voz do povo não é a voz de Deus. E muitas vezes eu percebo hoje uma geração de crentes que não tem se inclinado para ouvir a voz do Senhor, mas que ouve as muitas vozes que estão aí à nossa disposição. Pessoas que param para ouvir, por exemplo, pessoas não crentes. Ela está lá no trabalho, ao invés dela marcar um gabinete com o pastor para pedir orientação ao pastor, para ouvir o conselho do profeta de Deus, ela pede informações, ela se abre com pessoas não crentes e pede conselhos, e começa a dar ouvidos a pessoas que não servem a Deus. É uma mulher que estava enfrentando uma luta no casamento, ela vem à igreja e ela se abre com uma amiga que não é crente. Sabe o que a amiga diz para ela? Ah, minha amiga. O que ela fala? Amiga, separa, volta para casa da sua mãe, amiga. São os conselhos que as pessoas que não têm Cristo vão dar. Talvez não diga se separa, mas paga a mesma moeda, mata ele na unha, igual carrapato. Quando ele chegar em casa, faz comida para ele não, passa roupa para ele não, maltrata ele até ele te valorizar. Você é mulher. Aquele discurso feminista, sabe? Então estão dando ouvidos à voz do povo que não conhece a Deus. Já ouviu também aquela expressão? É preciso ouvir a voz da
razão. Já ouviu essa expressão? Ouvir a voz da razão. Nem sempre a razão ela pode ser conciliada com a fé, nem sempre. Muitas vezes a razão vai dizer para você tomar algumas atitudes que contrariam a fé. Presta atenção, irmãos. Você vir domingo à igreja, acordar cedo, estar 9 horas da manhã, cultuando a Deus, ouvindo uma palavra, enquanto a maioria das pessoas estão num belo sol, na praia, essas pessoas aí fora, você é louco. Você está desperdiçando a sua vida. As pessoas vão dizer assim para você: analisa comigo, você não precisa fazer isso, você precisa estar na igreja de manhã e de noite, vá só à noite. Se você for os 2 cultos, você é um fanático, não tem necessidade disso. É a voz do mundo. O bispo Valnei certa vez estava pregando e ele falou assim: eu sou do tempo que o crente ia domingo de manhã e à noite para o culto. Hoje, para muitas pessoas, isso é uma ofensa. Ela vai dizer assim: meu almoço, pastor, quem faz? Irmãos, eu nunca tive problema. Eu vou domingo de manhã para a igreja há 20 anos com a minha esposa. Vou fazer 20 anos agora de casado, dia 25 de maio. 20 anos, nunca tive problema nenhum para fazer o almoço. Domingo de manhã. Acorda cedo, faz o almoço, vem cultuar a Deus, amém? A Cintia não tem o costume de acordar cedo para fazer o almoço. Sabe o que a gente faz? A gente chega meio-dia, mas faz uma comida ligeira. Sabe aquela comida ligeira? Você pega um ovo e taca aí eu descasco a batata, ele diz, descasca a cenoura. Olha, uma comida sai rápido, irmão. Comida ligeira. Às vezes não está com disposição, a gente vai comer um PF aí. Domingo último eu fui comer lá perto da direção de São Vicente, indo para Fazendinha. Descobri uma pensão escondida, mas que comida maravilhosa. Comi. Você entende, irmão? Por quê? Tem que ter disciplina, tem que querer ouvir a voz de Deus. Tem que querer dentro da igreja. Se você falar assim: não, vou me lançar mais um pouco no reino de Deus, vou buscar Deus mais um pouco, não tenho costume de vir de manhã, vou vir de manhã para ouvir uma palavra, e à noite eu ouço outra. Vai ter crente dizendo para crente, dentro da igreja dizendo para você: não precisa não, pastor, está exagerando, pastor está querendo que você faça essas coisas, ele está forçando a barra. Você entende, irmãos? Muitas vezes a voz da razão contraria a fé. Quem está entendendo? Algumas vezes a razão ela vai contrariar a fé. E quando você está num dilema entre escolher entre a razão e a fé, siga a fé. Amém, queridos? Então por isso que Eliú vai dizer aqui, ó, porque o ouvido prova. Precisamos provar, examinar, discernir o que nós temos ouvido. O que eu tenho ouvido? Somos influenciados pelo que nós estamos ouvindo. Tão influenciados, por exemplo, você liga na sua televisão e você liga nesses canais aí dessas denominações que são donas de emissora. Você percebe que o pastor que está falando ali, ele fala igualzinho ao líder da igreja, percebeu já? Se for da Universal, o pastor fala igual os Bispo Macedo. Amém, pessoal? É, não é? Né? Se for da Igreja da Graça, o pastor vai falar igualzinho o R.R. Soares. Firme nas promessas do sol. Fala aquele jeito dele, né? Tranquilinho. Se for a Igreja Mundial, os pastores, ele veio da Universal, vai falar igualzinho os pastores da Universal. Você pega, você está ouvindo, pega algumas coisas, ouve e às vezes até repassa algumas coisas que não são verdadeiras. Meu irmão, o que você tem ouvido e tem repassado para outros? Tem crente ouvindo algumas coisas e repassando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você vê muito isso no Facebook, crente postando alguns discursos da teologia da prosperidade, nem conhece o pastor que está falando naquele vídeo, posta sem saber, sem discernir, sem provar o discurso se condiz com a palavra ou não. Coloca postagens de espíritas, de Paulo Coelho, que é bruxo satanista. O que você está ouvindo e repassado para outro, meu irmão? Tudo que você ouve precisa passar pelo crivo da palavra de Deus, amém? Senão você vai se pegar repassando coisas que não condizem com a palavra. Amém, querido? Preste atenção nisso. Prove, examine, é isso que diz o texto. Examina, investiga o que você tem ou ouvido. Amém, irmão? Segundo texto, Provérbios. Vamos para Provérbios, capítulo 12. O que é que nós temos ouvido? Olha só o que o sábio vai dizer, sábio Salomão.
Provérbios 12, 15. Você achou? Amém? O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Olha só o que Salomão vai dizer. O sábio dá ouvidos aos conselhos. Você já ouviu, né? Esse ditado, né, aí fora: se conselho fosse bom, não se dava. Isso você pode trazer para o reino de Deus? Isso é verdade no contexto bíblico? Não. Sabe por quê? Porque quem é de Deus dá conselhos. O sábio ouve os bons conselhos. Então essa questão de conselho fosse bom se dava é lá no mundo. Então tem essa questão, né, irmão? Você ficou 40 anos, 50 anos lá no mundo, você vem para Jesus. Na verdade, a tua mente, o teu coração ainda está se desintoxicando com os conceitos do mundo. Muitas vezes os crentes estão dentro da igreja com os conceitos mundanos. Estávamos falando no seminário quarta-feira aqui. Eu fiz uma pergunta na sala. Falei, irmãos, a eutanásia, o crente pode concordar com a eutanásia? Você sabe o que é eutanásia, né? Seu parente está em estado terminal lá e ele vai morrer, está vegetando, você puxa o aparelho e manda ele, né, pacote e encomenda logo. Fiz essa pergunta. A maioria dos irmãos disseram: não, de fato, nós não temos o direito de tirar a vida. Mas sempre tem alguém que discorda. E te respeita a discordância. Todavia, temos que ficar com a palavra de Deus, irmãos. Quem tem o direito da vida e da morte é Deus. E eu coloquei para a turma e para os irmãos que discordou, falei: você sabe o propósito daquela pessoa estar lá? Não. Quem somos nós para mandar os médicos desligar os aparelhos? Você sabe o propósito de Deus? Que aquela pessoa está lá? Estado vegetativo? Não sabemos. Quem somos nós? Então, esses são conceitos mundanos. São conceitos que nós trazemos lá de fora, e que muitas vezes o crente dá ouvidos a esses conselhos mundanos. Dentro da igreja permanece com tais pensamentos. Não agrada a Deus. Amém, meu irmão? Amém. Você tem que dar ouvidos aos conselhos de Deus. Todo o conselho da palavra de Deus. Paulo disse que ministrou às igrejas. Todo o conselho da palavra de Deus. Você precisa, tudo que você fizer ou pensar tem que passar pela palavra. No passado você fazia, acontecia, mas hoje você ouve os conselhos da palavra. Você dá ouvidos aos conselhos de Deus. Aqui que você está dando ouvido, meu irmão. Lá fora você ouve tanta gente, os amigos de trabalho, os vizinhos falando tanta besteira. Você não tem nada a ver com Deus. Você vai trazer isso para dentro da igreja? Você vai absorver isso? Rejeite em nome de Jesus, irmão. Estamos aceitando, estamos absorvendo o mundanismo, esses conceitos mundanos. Recitamos também esse ditado: se conselho fosse bom, vou nem te dar conselho. Se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Só que ele se esquece da palavra de Deus, que é o maior conselho que existe aqui, registrado nas Escrituras. Então, como um homem de Deus, eu posso sim dar conselho guiado pela palavra. Quando um pastor vai fazer um gabinete, o que ele está fazendo? Ele está dando conselhos. A pessoa faz, pratica ou não. O pastor vai obrigar? Não vai, ele vai dar conselho. Está dando porque ele entende que a palavra de Deus assim ensina. E não está sendo o quê? Vendido. Se você chegar para mim e falar: pastor, eu quero fazer um gabinete. Se você chegar para mim agora e falar: pastor, eu quero fazer um gabinete. Pode fazer, pastor? Posso. Vamos marcar um horário? Vamos. Eu não pergunto se você é dizimista, se você contribuiu, se você me ama, se você me odeia, se você odeia a igreja. Eu vou fazer. Eu vou dar o quê? Os conselhos divinos. Não existe nenhuma plaquinha aqui: o pastor só faz gabinete com dizimistas fiéis. Não existe. A gente dá conselho, porque o conselho de Deus nós temos que dar para qualquer pessoa. Se é crente, se não é crente, se é dizimista ou não é dizimista, não importa. Conselho de Deus nós temos que dar para todas as pessoas. Alguém vem pedindo conselho para você? Dê conselhos divinos baseados na palavra, meu irmão. Não dê o seu próprio conselho, não. Muitas vezes você fala: eu acho que se eu fosse você, eu fazia isso aqui. A pessoa vai pedir um conselho a você, eu acho.
você não acha nada, meu irmão. Você tem que se basear na palavra. Seus conselhos precisam estar na palavra, baseados na palavra, irmão. Aí sim, tais conselhos darão certo, porque você não deu esse conselho por você. Na verdade, se fosse por você, você diria outras coisas, mas você está baseado na palavra. O sábio dá ouvidos aos conselhos. Dê ouvidos aos conselhos de Deus, amém, irmão? Então, um fato interessante está lá em Isaías, capítulo 6, o terceiro texto. Interessante essa declaração de Isaías, capítulo 6, versículo 9. Isaías 6,9, olha só o que diz o profeta. Então disse: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Fica comigo: ouvi, ouvi e não entendais. Qual tipo de ouvido você tem apresentado a Deus? Esse tipo de ouvido aqui são ouvidos que ouvem, mas não entendem. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não entendem o propósito de Deus na vida dela? São ouvidos que ouvem. E eu quero entender também que ouvidos que não entendem sejam pessoas que não praticam a palavra. Ela ouve, por não praticar, justamente por não praticar a palavra, elas não entendem. Porque você vê a vida da pessoa não muda, está na igreja, ó. Você não vê nenhuma mudança. Você não vê o caráter de Deus nela. Por quê? Porque ela está ouvindo, não pratica. Por não praticar a palavra, elas não entendem os planos e propósitos de Deus na vida dela. Ela não consegue entender. Ela não consegue. Você vai conversar com ela: não, pastor, estou indo, tudo bem, está tranquilo, minha vida é muito boa. Boa, maravilha, estou fazendo tudo certo. Mais um tipo de conversa, você vai perceber que não. Elas ouvem, não entendem. Então o profeta aqui nos revela que há esse tipo de pessoa que ouve e não entende. Por que não entende? Porque se recusa a praticar a palavra. É interessante, né, irmão? A palavra de Deus é algo totalmente distinto de tudo que você ouve, já ouviu. Por exemplo, na escola, você estudou história, ciências, talvez tenha feito uma faculdade de história, de sociologia, de pedagogia. Você ouve muitas coisas ali. Você se forma, dizer que você se forma em história, 4 anos de faculdade, recebe o diploma, então você é formado, licenciado em história. Te chamo de historiador. Muitas coisas que você aprendeu na história, naquela disciplina, nas várias disciplinas do curso, você não é obrigado a praticar. Você aprendeu, por exemplo, acerca do comunismo. Você ouviu falar, estudou sobre a ditadura, sobre o golpe militar, mas você não é obrigado a concordar. Você fez história, mas não é obrigado a concordar com vários episódios e fatos que a história narra. Mas em relação à palavra de Deus é totalmente diferente, irmão. Você diz acreditar na palavra, diz crer nela, e não é uma opção não praticar o que está escrito nela. Você tem que praticar. É por isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte: o que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu comparo uma casa, um indivíduo que estabeleceu ou construiu uma casa onde? Na areia. Vindo a tempestade, os ventos derrubam. Você está entendendo, irmão? Qualquer outra disciplina que você aprende, você não é obrigado a colocar em prática. Eu estudei história, estudei acerca do comunismo, mas sou um historiador que não concorda com o comunismo, nunca fui de esquerda. Embora existem muitos historiadores que adoram a bandeira vermelha, não sei porquê. Você ouve a palavra e lê a palavra, não é só para dizer que entendeu, que conhece a Bíblia. Eu conheço a Bíblia, já li a história da criação, eu sei que Jesus morreu na cruz. Não, querido. Você ouve a palavra
para vivê-la. É por isso que o profeta vai dizer: ouvi e não entendem. Muita gente dentro da igreja assim, ouvindo e não entende. Esse não entender significa não praticam a palavra de Deus, irmão. Eu acho um absurdo, mas existe. Eu falo aqui, a pessoa sabe que é com ela, ela pensa assim: não, de fato eu tenho que mudar. Mas coloca os pés ali na rua, ela esquece. Eu digo: leia a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Ah, pastor, mas eu não entendo, eu não tenho nenhuma motivação. Eu abro a Bíblia e não vejo nada que me interessa. Ah, querido, vai para a internet, tem muitos sites com artigos maravilhosos. Compra uma Bíblia de estudo, começa a estudar a Bíblia por temas. Hoje vou estudar um tema, vou estudar sobre unção. Vá lá para a chave bíblica, o dicionário, começa a ler os versículos que falam sobre unção, no Antigo e no Novo Testamento. Ali você começa a se envolver, vai procurando o outro, e quando você percebe, já passou 1 hora e meia estudando a palavra. Até então você não sabia por onde começar. Você entende, querido? Não é uma opção: pastor, eu venho aqui nessa igreja, eu ouço a palavra, pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Não é uma opção você não praticar. Precisa praticar, meu irmão. Senão, você se encaixa nessa palavra aqui, ó. Ouvi e não entendeis. Quem está entendendo? Está entendendo? Agora, algo interessante também em Isaías, eu amo também o livro de Isaías, né? Muita coisa bacana. Isaías 42, nós percebemos aqui ouvidos que não entendem, né? Você vai ver outra variante agora de ouvidos. Quais os tipos de ouvidos que existem? Isaías 42, 20. Diz assim a palavra de Deus: tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Percebe que lá em Isaías 6, ouviam e não entendiam. Esse aqui tem ouvido aberto, mas não ouve. O primeiro exemplo: ouvia e não entendia. Esse exemplo aqui: ouve, está com o ouvido aberto, mas... melhor dizendo, está com os ouvidos abertos, mas não ouve. O que significa isso, pastor? Querido, aqui refere-se aqui a pessoas fechadas para realidades espirituais. Ela está com o ouvido aberto. Ela até gosta de vir à igreja. Simpatizante. Ela sabe, ela chega em casa e fala: olha, o melhor caminho que tem é a igreja, hein? Vamos para a igreja. Chama marido, chama filho. Porém, ela está com os ouvidos espirituais fechados para as realidades espirituais. Dá a impressão, você olha para ela até cita meia dúzia de versículos de cor. Você acha que ela já nasceu de novo. Aparentemente parece estar com os ouvidos abertos. Parece. Mas o profeta diz que ela não ouve. Ela está surda espiritualmente falando. E o que pode nos deixar surdos, irmãos, espiritualmente falando? Muitas coisas, né? O orgulho, o pecado da imoralidade pode nos tornar surdos para não ouvirmos a voz de Deus. O desejo de não mudar. Você ouve a palavra, você diz para mim: pastor, eu quero mudar, mas no fundo não faz nada, não faz por onde para que isso aconteça. É um pecado. É o pecado da rebelião, velada, mas é. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, o pastor fala assim: faça isso. Você fala assim: não é bem assim. Ou um dia eu faço. Você está declarando a sua rebelião contra Deus, de forma velada, mas está. Percebe? É por isso que o profeta vai dizer: ó, tu vês muitas coisas, mas não observas, ainda que tenha os ouvidos abertos, ainda que demonstre, muitas pessoas assim na igreja, demonstram uma aparente boa vontade para ouvir, elas não ouvem. Não ouvem. É interessante, né? Ovelha não dá trabalho, né? Você já viu ovelha dando trabalho na igreja? Ovelha não dá trabalho. Pelo contrário, ela multiplica, ela abençoa. O pastor não se preocupa com ela.
Porque é ovelha, né? Mas o bode, meu irmão, o bode dá trabalho, muito trabalho. Sabe por quê? Porque ouve, tá? Aparentemente o ouvido está aberto, mas não ouve. Está fechado para as realidades espirituais. Ele vive na dimensão da carne. Querido, Deus quer que você comece a viver na dimensão do Espírito. Não é apenas um jargão, mas isso tem que ser verdade na nossa vida. Precisamos viver o sobrenatural de Deus. O diabo está falando para muita gente, aqui nessa igreja, está falando para muita gente no ouvido assim: está muito bom, a sua vida espiritual está maravilhosa, continue assim. Acredita não, hein? Você cai no ostracismo, você cai no comodismo, achar que as coisas estão boas. É muito, muito bom. Por isso Jesus vai dizer: sede perfeitos. Jesus dá essa declaração, Salomão: seja perfeito, é para que você tenha um alvo. E a palavra perfeito lá no original grego é: seja maduro. Busque maturidade. Se você achar que está tudo muito bom, daqui a 10 anos eu vou estar vendo você na mesma situação. Eu não terei visto nenhum crescimento espiritual. Daqui a 10 anos, no ano de 2026. Como é que você está? Estou na mesma, pastor. Não mudou nada. Sabe por quê? Porque você não se abriu para as realidades espirituais, não desejou viver o sobrenatural de Deus. Você se acomodou. Você não busca mais da presença de Deus. Você entende, irmão? Quando queremos algo de Deus, algo a mais de Deus, presta atenção no que eu vou falar. Estou suando já. Quando você quer algo a mais de Deus, comece a fazer o que você nunca fez para Ele. Comece a fazer coisas para Deus, o que você nunca fez. Comece a fazer para Deus o que você nunca fez. Talvez vir um culto domingo de manhã para você seja o fim do mundo. É algo que você nunca fez. Que tal vir ceiar domingo de manhã? Agora dia 1º de maio. Você nunca fez. Porque para você é o fim da picada. E isso é terrível. Está brigando com a tua carne. Você quer dormir tarde no sábado. Não vai conseguir levantar cedo domingo de manhã. É uma coisa simples, não é? Mas deixamos de ser abençoados muitas vezes nas coisas mais simples. Porque o nosso Deus é simples. Deus não é complicado não, a gente que complica Deus. Você entende, irmão? Ouvir, tem os ouvidos abertos. Você está ouvindo isso aqui, né? Mas você já falou assim: não, pastor, eu não venho domingo de manhã nem me batendo com perna de 3. Não venho, pastor. Eu já tenho um hábito. Eu já tenho o hábito de acordar de manhã, de fazer minha caminhada na orla, vejo a igreja aberta aqui, mas não sinto vontade e nem quero vir. Ok, é um direito seu. Todavia, deixa de ser abençoado, deixa de crescer, deixa de alcançar bênçãos que estão reservadas para aqueles que buscam a presença dele. Ouvir e não entendem. E nesse caso aqui, estão com ouvidos abertos, mas não ouvem. Muita gente assim dentro da igreja, muita gente assim. Infelizmente, Deus quer usar, mas pelo fato dela não ter essa disciplina, pelo fato dela não colocar essa convicção no coração dela: eu vou. Ninguém me segura. Eu percebo que as pessoas são assim. Módulo, ela vai fazer um curso módulo. Já tem 2 meses de curso, né? Tu percebe pelo aspecto das pessoas que ela está doida para acabar, para se livrar daquele compromisso. É claro, é evidente. Eu percebo alguns irmãos no seminário, tem 1 ano, né? Estão se arrastando. Por quê? Porque está se tornando pesado buscar Deus, fazer algo a mais para Deus, se torna pesado. Porque o mundo está comprimindo. Os cuidados desta vida estão o quê? Sugando, absorvendo. Pastor, acaba quando mesmo, pastor? O básico? Outubro, né? Aleluia. Percebe? Isso é em tudo, irmão. Em tudo aquilo que nós queremos propor fazer para Deus, haverá obstáculo. Haverá. Mas você precisa ser perseverante. Eu percebo os crentes desistindo de tudo. Parei. Faz o curso? Parei. Começou a fazer a faculdade? Parei. Para tudo. Sabe quando a gente começa a abrir precedente para parar as coisas, para desistir das coisas? O próximo passo que Satanás quer que você desista é de seguir Jesus, meu irmão.
Você está desistindo de tudo. Desiste de um curso, desiste disso aqui, desiste de vir aqui, desiste. O diabo começa a minar a nossa fé nessas coisas, nas pequenas coisas, para depois ele atacar nas coisas grandes. Pá! Ele quer que a gente desista lá em cima, mas ele começa nas pequenas coisas. Chama a pessoa, vamos servir a Deus, vamos embora. Você vai fazer parte do ministério louvor, vamos embora. 2 meses depois, está cansado, muito compromisso. Desiste rápido. Por quê? Os cuidados desta vida sufocam ela. Então, quando ela precisa cortar alguma coisa, ela vai cortar o quê? O serviço para Deus. É como fala aqui no momento do ofertório. Quando a situação aperta, a primeira coisa que ela vai cortar é o quê? O dízimo. Deveria ser a última, né? Ela diz amar a Deus, não deveria ser a última? Como é que a pessoa diz que ama a Deus e a primeira coisa que ela corta é o dízimo? É a mesma coisa. Ela está servindo a Deus, já está vindo, começa a apertar, a primeira coisa que ela corta, eu vinha terça e quinta na igreja. Não, eu tenho que escolher agora um dia. Eu vinha domingo de manhã e domingo à noite. Não, agora só à noite. Ela começa a cortar, eliminar as coisas de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Está com o ouvido aberto, mas não ouve. Está ouvindo, mas não ouve. São ouvidos que estão fechados para as realidades espirituais. Meu irmão, Jesus está às portas, querido. Você está esperando o que dessa vida? Não, pastor, eu tenho muitos projetos para essa vida. Eu tenho muita coisa ainda para viver, pastor. O que você tem esperado dessa vida? Os propósitos de Deus são mais importantes do que os teus? Quais são os propósitos, os planos mais importantes? Os de Deus ou os nossos? Irmão, se eu fosse levar em conta os meus planos, estaria aqui hoje não, irmão. Não estaria hoje aqui mesmo, nessa cidade, e nem pregando aqui. Estaria fazendo a minha vontade. Mas foi necessário disciplina, irmão. Tive que negar a mim mesmo para fazer a vontade de Deus, para dar ouvido à voz de Deus. Porque você vai ouvir muitas vozes, irmãos. E uma delas é de Satanás, para tentar te confundir. Então, vamos ler de novo? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Refere-se a pessoas que estão fechadas para as realidades espirituais. E o último texto, Isaías 50. Isaías 50, isso, 50? Isso, versículo 4 e o versículo 5. Olha que interessante. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. Isaías 50, versículo 4. Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, eu não me retraí. Olha, irmãos. Interessante, ó, o versículo 4 diz assim na parte B: Ele, Deus, me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido. Um coração sincero, se você está querendo Deus mesmo, você vai pedir a Deus para despertar o teu ouvido, essa inclinação. Senhor, eu quero buscar mais a Ti. Eu quero me inclinar para fazer as coisas de Deus. Desperta-me. Ele fala, o Senhor Deus me desperta, despertou os ouvidos. Deus colocou no meu coração esse desejo. E o versículo 5, ele confirma. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. No versículo 4 ele diz que Deus despertou, e nesse despertar os ouvidos dele foram abertos para ouvir o que Deus tem para ele. E o que ele faz? Ele diz que ele não foi rebelde. Querido, todas as mensagens, todos os cultos, olha só, todas as mensagens que você ouve, Deus está despertando o teu ouvido, irmão. Toda. E todas as vezes que você ouve e sai e vai para a sua casa, você tem a opção de ser rebelde ou não. Ele diz aqui, eu não fui rebelde. Ele teve a opção de ser rebelde. Eu não fui, eu não me retraí. Eu aceitei a vontade de Deus para a minha vida. Talvez você esteja vivendo algumas coisas na sua vida
na sua família, lutas internas, interiores, porque você está sendo rebelde, porque você está se retraindo, não está dando ouvido. Ouve todo mundo, dá ouvido à sogra, dá ouvido ao vizinho, dá ouvido ao patrão, à amiga lá do trabalho. Amiga, vamos conversar, amiga, não é verdade? Vamos conversar. Aí separa, fica 2 horas lá na hora do almoço conversando, recebendo conselhos de pessoas que não servem a Deus, mas elas não param para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Irmão, você tem esse costume? Eu ouço os crentes dizendo assim: pastor, eu oro muito. Parabéns, deve orar mesmo. Mas eu não ouço o crente dizendo assim: pastor, eu tenho um período de oração, e quando eu termino aquele período de oração, eu fico em silêncio para ouvir a voz de Deus por uns 10 minutos. Eu não ouço, nenhum crente fala isso. Na verdade, nós não temos esse hábito, não é? A gente ora, mas antes de nós nos retirarmos, abrirmos nossos olhos e fazermos, né, o nosso correria do dia a dia, orar a Deus e parar uns 10 minutos em silêncio para ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo. Será que a gente consegue, irmão, de fazer isso? Será que amanhã, ou hoje à noite, ou amanhã de manhã, quando você acordar para iniciar mais uma jornada de trabalho, você consegue fazer isso? Orar a Deus e antes de se retirar, de abrir teus olhos, colocar tua roupa e ir para o trabalho, fica uns 10 minutos em silêncio para ouvir a voz do Espírito? Alguns pastores estão escrevendo livros falando sobre isso. E falando sobre essa questão de ouvir a voz de Deus, de se retirar. E a maioria desses pastores, eles dão esse conselho. Para ouvir a voz de Deus, procure estar em silêncio. É por isso que na Idade Média, muitos cristãos, eles se retiravam. Porque eles entendiam que para ouvir realmente a voz de Deus, precisava estar em silêncio. Faziam até voto de silêncio, jejum de silêncio, para não ouvir ninguém. Ficava horas, às vezes dias, sem ouvir ninguém, sem falar com ninguém, para poder ouvir a voz de Deus. É uma experiência, irmãos, que nós hoje, nessa correria moderna, nós cristãos de hoje, nós não praticamos. Falamos com Deus, mas nós não paramos para ouvir a voz de Deus. 10 minutinhos, hein? Para alguns será uma eternidade, hein? Parar para ouvir a voz de Deus. Existe um pastor, Steven Gallagher, ele escreveu alguns livros. Ele foi viciado em pornografia, em imoralidade. Então ele escreveu um livro chamado No Altar da Idolatria Sexual. Um livro forte, ele escreveu uns 2 ou 3 livros. Um livro forte, ele dá o testemunho dele, que ele era viciado, o casamento dele falido, mas Deus o libertou. E ele conseguiu, Deus chamou para o ministério, e ele conseguiu fundar um ministério chamado Vida Pura, Pure Life, nos Estados Unidos, onde ele é um lugar, um centro, tipo um lugar de retiro, que pessoas viciadas em sexo, pedófilo, homossexuais, pessoas que querem ajuda espiritual, se internam lá, para receber um tratamento dentro da palavra. As pessoas não se internam em lugares para se desintoxicar, pessoa drogada. No caso aí o vício é outro, é vício de moralidade. Então os camaradas assim mais terríveis, pedófilo, tarado, lésbico, homossexual, essas pessoas vão para lá porque não aguentam mais sofrer buscando ajuda. E lá elas precisam passar por uma desintoxicação. Não tem acesso à internet, não tem acesso à televisão, rádio, só ministração da palavra e aconselhamento. Ficam lá presas, retiro mesmo. Algumas fogem, não conseguem. E ele fala que toda noite eles têm um culto lá no auditório. E ele conta no livro que tinha umas experiências assim tremendas com Deus. Antes do preletor subir para começar, alguns já ficavam assim, alguns crentes e outras pessoas em tratamento, ficavam sentados assim, de cabeça baixa, espírito de oração, esperando começar o culto. Ele falou que nesse dia, ele sentiu de não falar nada. Ele ia começar normalmente, irmãos, fica de pé e tal, ia cantar um hino, tal, um culto normal. Ele falou que não sentiu no coração de não falar nada. Apenas eles sentados. Ele foi,
os irmãos já estavam sentados, a gente pediu oração, cabeça reclinada. Ele foi e sentou também. Ele falou: irmãos, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Ficamos em silêncio ali, deu a hora do culto, não consegui levantar para iniciar o culto oficialmente. Ficamos em silêncio ali, os irmãos ali em espírito de oração. Quando menos dei por mim, um mover poderoso, todo mundo já estava chorando, se derramando, pessoas de joelhos, pessoas com o rosto no pó, se derramando, e alguns em silêncio ali, sendo tocados por Deus. Foi uma noite que o Espírito Santo os despertou para ouvir a voz do Espírito, querido. Estamos ouvindo muitas vozes, irmãos, mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, amém, irmão? Cantamos aqui uma canção, né? Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face. Tem uma parte que fala sobre o ouvir, né? A tua voz, ouvir. A tua voz te obedecer, ouvir a tua voz. Ouvir tua voz e te obedecer. É a frase que eu queria lembrar, isso mesmo. Ouvir tua voz e te obedecer. É tempo, querido, de obedecermos a palavra de Deus. Amém? Ouça a voz de Deus. Isaías falou: eu não fui rebelde. A gente acha que rebeldia está se referindo às pessoas lá fora, que está cheirando cocaína, está com um fuzil na mão. Não, gente. Pessoas que estão dentro da igreja rebelde. Sabe que aquela programação que o filho dela está assistindo está trazendo um malefício miserável espiritualmente para o filho dela, mas deixa aquela criança ser criada pela TV. O pastor fala que ela não está nem aí. Ela sabe que essas novelas da Globo são consagradas ao diabo, mas a primeira coisa que ela vai fazer quando chegar agora é botar na regra do jogo, para ver a maldita novela da Globo consagrada ao inferno. E ela está lá, rindo. Como tu vai ouvir a voz de Deus, meu irmão? Vai ouvir a voz de Deus? Não vai. Não vai. O Espírito Santo até quer continuar ministrando, a falar, mas você chegando em casa, você vai fazer o quê? Para de falar, Espírito Santo, agora é minha vez de ouvir o mundo. Não é verdade? Como um crente pode ser viciado em novela? Diz para mim. Diz para mim, meu irmão. Diz para mim. Você sabe, irmão, todas as novelas da Globo são consagradas ao diabo. Todas. A maioria daqueles artistas são espíritas, servem a Satanás. Você entende? E nós queremos ouvir a voz de Deus. Como? Vai acontecer isso aqui. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Claro, Isaías não foi. Não me retraí, mas muitos crentes estão se segurando, se retraindo. O pastor está falando domingo após domingo, mas não querem. Precisamos ouvir a voz de Deus, querido. Amém?